Não foi sem surpresa que lemos no último número do Sindicalista, como artigo de fundo, um escrito de Manuel Ribeiro que falseia o anarquismo, sob pretexto de defender o sindicalismo, que não tinha sido atacado. No seu artigo na Terra Livre, Emílio Costa reconheceu, como era de esperar, a capital importância do movimento operário sobre o terreno da luta de classes, assim como o alto valor e necessidade da organização sindical autônoma. Criticando a frase "o sindicalismo basta-se a si próprio", o camarada Emílio Costa deu-lhe talvez um sentido que outros lhe não dão, mas de modo algum quis atacar a autonomia sindical, a obra de emancipação operária feita pelos próprios operários, as instituições de luta genuinamente proletárias. É reler de espírito claro seu artigo e considerar as suas bem conhecidas e velhas ideias. Dizer, pois, que o seu artigo veio talvez fazer mais mal ao sindicalismo do que a conferência do Sr. Afonso Costa é tão grande e irritante disparate como, por exemplo, considerar anti-sindicalista o próprio Jorge Yvetot, um dos secretários da CGT, só por ele ter chamado, no artigo que a Terra Livre traduziu da Bataille Syndicaliste, pretensiosa teoria, sindicalismo falso e complicado, as construções teóricas dos intelectuais como Bethe Sorel, para estabelecer diferenças entre uma determinada concepção teórica do sindicalismo ou, por outra, do movimento operário e o anarquismo. Manuel Ribeiro começa por despir o anarquismo do seu fim, por esvaziá-lo do seu conteúdo, considerando-o sob o aspecto político apenas. Ora, é sabido que a palavra anarquismo, designando por si só a política, isto é, o método, a organização, não é mais do que a abreviatura usual de comunismo libertário, ou mais genericamente, de socialismo anarquista. Como socialistas, primeiro que tudo, queremos a morte do salariato e do capitalismo, a abolição das classes, a socialização dos meios de produzir. Para esse fim é que somos anarquistas, isto é, partidários da ação direta econômica e política, da organização livre da vida social por obra direta dos produtores consumidores, da livre associação dos trabalhadores e livre federação dos grupos de produção, ou dos sindicatos, como já diziam os anarquistas da Internacional. Em economia social, em moral, como objeto da sociedade, defendemos o socialismo, acapitalismo, anti-individualismo, em política. Como método de ação e de organização, temos o anarquismo, anti-estatismo, ou livre federalismo, federalismo econômico, diziam Proudhon e Bakunin. Socialismo e anarquismo, sempre os consideramos interdependentes, não podendo viver um sem o outro, pois o privilégio econômico tende a estabelecer o privilégio político e vice-versa. É o que diz, por exemplo, Kropotkin, quando escreve que a cada modo de produção corresponde uma forma política. E reconhecia-o próprio Marx, escrevendo em 1872, todos os socialistas entendem por anarquia isto. Uma vez alcançado o objetivo do movimento proletário, a abolição das classes, desaparece o poder do Estado, que serve para manter a grande maioria produtora sob o jugo de uma minoria exploradora pouco numerosa, transformando-se em simples funções administrativas as funções governamentais, as pretendidas cisões na Internacional. O movimento anarquista foi socialista desde a origem, na Internacional, na Federação Jurassiana, sob a influência das doutrinas de Marx e de Proudhon, do mesmo que disse: a oficina há de matar o governo. Bakunin traduziu e propagou o Capital, e ele e os da sua tendência diziam-se a princípio unicamente socialistas. Na Itália, por exemplo, o socialismo foi introduzido pelos anarquistas. Se estes depois começaram a ser designados pelo seu qualificativo político, foi porque o parlamentarismo principiou a corromper e a desviar o socialismo. As questões de tática e de método acentuaram-se naturalmente, e são elas, no fundo, as que melhor diferenciam os partidos. Não ocupam elas ainda o maior lugar nas discussões entre os sindicalistas revolucionários e os reformistas? Entre os partidários da ação direta e da autonomia sindical e os defensores da ação parlamentar dos sindicatos e da subordinação do movimento operário ao socialismo democrático. Os anarquistas não deixaram o seu socialismo, o seu anticapitalismo, mas em face da corrupção parlamentarista, frisaram a sua tática, o seu método, ao mesmo tempo que, do seu lado, os sociais-democratas, por ignorância ou sectarismo, pretendiam monopolizar o socialismo. Eis as razões das abreviaturas anarquismo e anarquistas.
O anticapitalismo é elemento substancial do anarquismo, e para sorrir da fantasia que dá o anarquismo como tendo sido só a luta contra o Estado, porque este era tudo e tudo dominava, ao passo que o sindicalismo surgiu depois como luta contra o capitalismo, quando começou a predominar o fator econômico. Basta notar que o sindicalismo revolucionário não apareceu nos países anglo-saxônicos tão industriais, mas primeiramente nos países latinos menos industriais, onde também se desenvolveu mais. O socialismo anarquista. O anarquismo teve degenerações? Mas que doutrina social, que movimento não está exposto a erros e a desvios? Não foi o parlamentarismo um terrível cancro para o socialismo? Não degenerou o trade unionismo inglês e norte-americano, tão revolucionários no começo? Não há no movimento operário organizado, e no entanto, é movimento, é ação, tantas teorias interpretativas, tantas tendências, táticas e infiltrações estranhas? Sim, o anarquismo teve o joio individualista, que a mais importante corrente sempre se esforçou por arrancar e repelir. E aqui entendamo-nos quanto à palavra individualismo. No seu sentido clássico, o individualismo é a doutrina econômica e moral da burguesia, o regime da propriedade individual e da concorrência, a luta de todos contra um e de um contra todos. Ora, os chamados anarquistas individualistas não repelem de todo, sob o ponto de vista econômico, o comunismo. Tão evidente é que o anarquismo sem socialismo seria sem objeto, seria a forma sem a matéria. Dão ao individualismo significado confusionista e restrito de doutrina do insulamento, erro nefasto derivado de circunstâncias históricas bem conhecidas e da grosseira confusão de organização, princípio fundamental e indestrutível da vida social, com autoridade, parasita da organização. Vai longo o artigo. Deixamos outros pontos, como o valor da propaganda, as relações entre o facto e a ideia, o atentado político, etc., para outra vez. Tanto mais que Manuel Ribeiro promete continuar, e nós também.